Bom dia, sou a professora Brista Cristina, professora de matemática do Instituto Federal do Pará, campus Abaetetuba, e vamos para mais um vídeo de estatística, nosso quarto vídeo. Bom, nesse vídeo nós vamos falar de amplitude, variância e desvio padrão. Vamos ver algumas definições, algumas formulazinhas e mais a seguir vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro, tá bom? Então vamos lá para as definições. Amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto. Portanto, ela é uma medida de dispersão. E aí, o que vocês entendem por dispersão? Os alunos estão dispersos. Estão espalhados, estão distantes, né? Então, amplitude justamente é isso. Eu quero saber a distância, né? Quando eu calculo a diferença entre o maior e o menor, eu quero saber qual a distância entre o menor número e o maior número do conjunto. Isso vai ser minha amplitude, a distância entre o maior e o menor número do conjunto. Ou seja, a diferença entre eles dois, tá? Esses três tópicos que a gente vai ver agora, amplitude, variância e desvio padrão, eles são medidas de dispersão, são medidas que vão calcular essas distâncias sempre, tá? Amplitude vai ser a distância entre o maior e o menor número. Agora, variância. Variância vai ser uma medida de dispersão que mostra o quão distante os valores estão da média. Ou seja, lá na amplitude, eu vou calcular a distância entre o maior e o menor número. Na variância, eu vou calcular a distância entre cada número do conjunto para a média. Eu quero saber a distância entre cada número do conjunto para a média. Tá, professora, mas para que eu vou calcular isso? Justamente para me ver a variância. Professora, variância, o que é variância? Variância, o que vocês entendem por variância? Variância é variar, né? É variar. Vou dar um exemplo para vocês de dois conjuntos aqui. Olha só, o conjunto 666, 6666, né? E o conjunto 47586, tá? Nesse primeiro conjunto aqui, vocês vejam que todos os números são iguais, né? Se eu somar esses cinco números aqui, 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, e dividir por 5, são 5 números aqui, eu estou tirando a média. A média dele vai ser 6, ok? E se vocês fizerem a soma desses 5 números aqui, ó, 4, 7, 5, 8 e 6, fizer a média desses números, somar esses 5 números e dividir por 5, vocês vão chegar na média igual a 6 também. Ou seja, a média deles dois é 6, ok? Só que qual é... os dois conjuntos têm média 6, mas eles não são iguais. Apesar de ter a mesma média, eles não são iguais, né? Nesse primeiro conjunto, vocês percebem que os números são constantes, eles não variam, tá? Então, se eu fizer a média, que é 6, menos cada elemento desse aqui, dele, vai dar 0. Ou seja, a variância dele, ele não varia. A variância dele é 0. Ele não varia, tá? Agora, se eu pegar a média desse, que é 6, e fizer a diferença com cada elemento desse aqui do conjunto, vai dar valores diferentes de 0, né? Ou seja, ele tem uma certa variância. E é essa variância que eu quero saber, ok? O quão distante esses números estão da média. Por exemplo, 4, quanto ele está distante da média? Que a média é 6. 7, quão distante ele está da média? Tá? Então, a ideia é essa de variância, tá? O quanto esse conjunto varia. E para isso, a gente vai utilizar uma formulazinha, que vai ser essa bem aqui. Variância igual, esse símbolo E aqui é de somatória,
de xi, xi, no caso, são os valores da amostra, tá? Esses valores aqui, menos m é a média do conjunto. Essa subtração aqui, essa diferença ao quadrado, dividido por n é o número de elementos que tem no conjunto. Igual, professora, tá muito feia essa fórmula, mas vai melhorar lá nos exemplos, vocês vão entender melhor a formulazinha, tá? A gente não vai utilizar esse somatório é de uma forma genérica aqui, né? Como diz, o nome é somatório, vai aparecer lá a soma de valores, tá? E aí vocês vão ver nos exemplos. Eu vou fazer com bem calma os exemplos para vocês entenderem. Ok, só que nem sempre essa variância ela é o suficiente para te determinar a distância, o quão distante eles estão. Justamente porque esse ao quadrado aqui, ele dá uma certa camuflagem nos valores, dificultando às vezes a interpretação. Então, além da variância, a gente vai calcular também o desvio padrão. E o desvio padrão seria simplesmente o resultado positivo da raiz quadrada da variância. Ou seja, para mim calcular o desvio padrão, eu vou calcular essa variância, achei o resultado da variância, tiro a raiz quadrada dela e achei o desvio padrão. Ok? Achando desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância. E aí, simples assim. O que vocês vão ter mais um cálculozinho é aqui na variância. Desvio padrão, só tirar a raiz quadrada do valor que der aqui da variância, eu acho o desvio padrão. Então, vamos lá para alguns exemplos. Bom, exemplo 1. O dono de uma microempresa pretende saber, em média, quantos produtos são produzidos por cada funcionário em um dia. O chefe tem conhecimento que nem todos conseguem fazer a mesma quantidade de peças, mas pede que seus funcionários façam um registro de sua produção em uma semana de trabalho. Ao final desse período, chegou-se à seguinte tabela. O funcionário A conseguiu fazer essas quantidades de peças, ó, segunda ele fez 10 peças, terça ele fez 9, quarta ele fez 11, quinta fez 12, sexta 8. Funcionário B fez essas quantidades aqui durante a semana, funcionário C e o funcionário D. Ok, e aí o que eu peço? Se eu pedisse a amplitude para vocês de um funcionário específico, por exemplo, a amplitude do funcionário A. Vamos lembrar o que é amplitude. Amplitude é a diferença entre o menor valor, né, do conjunto. Vamos para o funcionário A, ou seja, o menor dia de produção foi 8. É a diferença do menor e do maior. O maior é 12. Então, vou fazer 8 menos 12, que é igual a 4. Pronto, achei a amplitude do funcionário A, é 4, tá? E se eu quiser saber a amplitude do funcionário B? Ou seja, vou pegar o menor valor de produção aqui do funcionário B, que foi 10, e o maior valor de produção, que foi 16. 10 menos 16 deu 6. Amplitude é bem tranquilo, só pegar o menor valor e subtrair com o maior, tá? E agora, eu gostaria de saber a variância. A variância, coloquei bem aqui aquela formulazinha lá da variância, que é aquela fórmula feinha, tá? Mas vamos fazer com bem calma agora para a gente entender como é que a gente vai calcular essa tal dessa variância. Primeiramente, para me calcular a variância, primeiro de tudo, eu tenho que calcular a média, olha, o Mzinho. A média de cada funcionário, tá? A média do funcionário A. Bora ver quanto é que foi a média do funcionário A. Como é que calcula a média? Soma os elementos, né? 10
mais 9, mais 11, mais 12, mais 8 e divido pelo número de elementos que tem aqui. São 5 elementos, né? Vou somar esses números e dividir por 5. Ok. Vou fazer essa soma, que deu 50 dividido por 5, que vai dar 10. Achei a média de produção do funcionário A. Agora eu vou para a média do funcionário B. Eu vou fazer a média de cada um, para depois fazer a variância de cada um, ok? A média do funcionário B. Faço a soma dos 5 elementos e divido por 5. A soma deles deu 64, dividido por 5, que deu 12,8. Vamos fazer a média do funcionário C. Somo os 5 elementos aqui, tá? Que são a produção do funcionário B durante a semana. Somei e dividi por 5. Deu 52 dividido por 5, que é igual a 10,4. E agora a gente vai fazer a média do funcionário D. Somar os elementos aqui e dividir por 5. 55 dividido por 5 é igual a 11. Ok. Calculei a média, que é a primeira coisa que eu tenho que calcular aqui. Agora eu vou utilizar essa fórmulazinha aqui. Mas vamos passar para outro slide, porque aqui não tem mais espaço, né? Bom, eu vou colocar aqui a tabela de novo, né? Pra gente fazer. E agora eu vou colocar aqui do lado as médias, né? As médias de cada um, tá? Do funcionário A, funcionário B, funcionário C e funcionário D, que a gente já viu lá no slide anterior. A média de cada um, tá? Média do funcionário A, 10, do funcionário B, 12,8, do funcionário C, 10,4 e do funcionário D, 11. Ok. E aí, agora a gente vai calcular a variância deles. E aí, eu vou colocar a formulazinha aqui pra gente se basear, tá? E vamos fazer com bem calma pra gente ir vendo como é que vai fazer, como é que vai utilizar essa fórmula aqui. Vamos fazer a variância do funcionário A. Então, eu vou fazer variância de A, tá? Então, eu vou utilizar os elementos de produção aqui do funcionário A. Não vou olhar para esses daqui de baixo, eu vou olhar só para o funcionário A. E para a média do funcionário A, eu não vou utilizar essas outras médias aqui, tá? É variância do funcionário A, então é tudo do A aqui, tá bom? Então, é a somatória do quê? Dos elementos de A, olha só, o elementos de A lá, 10, o primeiro elemento 10, menos a média, que é 10 também. Então, vai ficar 10 menos 10 ao quadrado. Vou olhar para o segundo elemento, 9. 9 menos a média, que a média é 10. Então, vai ficar 9 menos 10 ao quadrado. Mais, lembrando que tem esse mais aqui por causa do somatório. Então, toda vez que eu for fazer esse parêntese aqui ao quadrado, vou colocar mais, aí faço outro parêntese aqui ao quadrado, essa subtração aqui ao quadrado. Outra subtração ao quadrado, mais, porque é um somatório, tá? Tá, tô no segundo elemento, né? 9 menos a média, que é 10. Vou pro terceiro elemento. 11 menos 10 ao quadrado. Mais outro elemento, 12 menos 10 ao quadrado. Mais 8 menos 10 ao quadrado, tá? Fiz todos os elementos. Tem quantos elementos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. São 5, né? Utilizei todos aqui. E agora, o que está faltando? Aqui é só somatória? Não. Somatória dessa subtração ao quadrado dividido por n.
N é o número de elementos que tem aqui. Eu contei agora, N tem 5 elementos, né? Então, eu vou dividir isso aqui por 5, tá? E aí, agora eu vou fazer só as continhas, tá? 10 menos 10, 0. Vai ficar 0 ao quadrado. Mais 9 menos 10, menos 1 ao quadrado. Mais 11 menos 10 vai dar 1 ao quadrado. Mais 12 menos 10 dá 2 ao quadrado. Mais 8 menos 10, que dá menos 2 ao quadrado. Bom, gente, não vão errar besteira. O que é errar besteira? Primeiro, a gente tem que fazer primeiro essa subtração. Por quê? Porque na conta, na expressão, primeiro eu resolvo de dentro do parêntese. Então, vou fazer primeiro essa subtração. Depois que eu resolver a subtração, é que eu vou elevar ao quadrado, tá? Pode ver que eu até repito aqui, ó, os resultados das subtrações e, por último, elevar ao quadrado. Agora sim, eu vou elevar ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4 e menos 2 ao quadrado também é 4. Tá todo mundo positivo. Qualquer número elevado a um expoente par fica positivo. Tá? E agora, fazendo essa soma aqui, 4 mais 4, 8, 9, 10, com 0, então vai ficar 10. 10 dividido por 5, que é 2. Ok? Então, a variância do funcionário A é 2. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o funcionário B. Só que aí eu já vou fazer um pouco mais rápido. Mas é a mesma coisa. Vou utilizar só os valores do funcionário B, tá? 15, 12, 16, 10 e 11. E a média do funcionário B, que é 12,8. Então, aí, ó. Aí eu vou pegar o primeiro elemento, 15 menos 12 ao quadrado, mais 12 menos 12,8 ao quadrado, mais 16 menos 12,8 ao quadrado, mais 10 menos 12,8 ao quadrado, mais 11 menos 12,8 ao quadrado. Fiz cada um desses aqui. Continua sendo 5 elementos, então divido por 5, ok? E aí, vou fazer essas continhas aí, essas subtrações, né? 15 menos 12, que deu 2,2, 12 menos 12,8, que deu 0,8, menos negativo, né? Porque o 12 é maior. 16 menos 12,8, 3,2. 10 menos 12,8 dá menos 2,8, porque o 12 é maior. E 11 menos 12,8 dá menos 1,8, porque o 12 é maior, tá? E aí, faço esses valores ao quadrado. Olha só, aqui tem números decimais, né? Então, já fica um pouquinho mais difícil de fazer ao quadrado. Tá? 2,2 ao quadrado, 4,84. Menos 0,8 ao quadrado, 0,64. 3,2 ao quadrado, 10,24. 2,8 ao quadrado, 7,84. E menos 1,8 ao quadrado, 3,24. Isso tudo dividido por 5. Faço essa soma aqui todinha primeiro e depois divido por 5, que deu 5,36, tá? Então, a variância de B é 5,36. Então, se eu perguntasse para vocês do funcionário A e o funcionário B, que foi os dois que a gente calculou a variância,
Qual varia mais? É o funcionário B, né? A variância dele, olha, 5,36 é bem maior que a variância do funcionário A, que é 2, tá? Ou seja, tem uma variância, varia bem mais, é mais discrepante a distância entre os valores. Seria assim, a variância dele é maior do que a variância de A, do funcionário A. Então, vamos calcular agora para o funcionário C e para o funcionário D. Tá. Agora, para o funcionário C, vamos utilizar a mesma fórmula. Então, já vou colocar aqui, ó. Vai ficar 11 menos 10,4 mais 10 menos 10,4 mais 8 menos 10,4 mais 11 menos 10,4 mais 12 menos 10,4. Coloquei tudinho aqui, dividir por 5. Fazendo essas subtrações aqui, vamos fazer. Aqui, ó. Já coloquei os resultados, tá? Agora, depois que eu fiz as subtrações, que é o de dentro do parêntese, vou elevar ao quadrado cada um desses valores para depois somar. Elevei ao quadrado. Agora, vou somar cada um deles e depois dividir por 5. Última coisa é a divisão, que deu 1,8. Olha só, a variância do funcionário B ainda é menor que a variância de A. Lembra lá que a gente viu a variância do funcionário A é 2 e do funcionário C 1,84. Tá? Então, ainda é menor. Vamos lá para a variância do funcionário D. Que está aqui, 8, que é o primeiro elemento, menos 11, 12, menos 11, 15, menos 11, 9, menos 11, 11, menos 11, tá? Só colocando lá na formulazinha, os valores. E aí, fazer as primeiro subtrações, depois as potências, tá? Primeiro as subtrações, 8 menos 11, 12 menos 11, que dá 1, 15 menos 11, que dá 4, 9 menos 11, que dá menos 2, e 11 menos 11, que deu 0, tá? Agora, eu vou fazer a potência deles, 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, que vai dar 9, aqui vai dar 1, aqui vai dar 16, aqui vai dar 4, e aqui vai dar 0. Somando tudo, vai dar 30, dividindo por 5, que deu 6, tá? Então, a variância de D é 6. Ok? Então, vamos agora colocar aqui a variância. Eu vou anotar as variâncias aqui do lado, tá? Do lado aqui da média. E aí, a gente vai calcular o desvio padrão. Então, né? Agora, a gente já calculou a variância de todos os funcionários, né? Da produção de cada funcionário. Eu vou colocar aqui ao lado a variância, tá? De cada um que a gente calculou nos slides anteriores. E aí, agora a gente vai calcular o desvio padrão de cada um. O desvio padrão do funcionário A. A gente não vai fazer um montão de cálculo como a gente fez de variância, porque o desvio padrão, a formulazinha dele é bem mais simples, né? O maior trabalho já foi feito nos slides anteriores. Lá no primeiro slide, eu mostro que o desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância, né? Então, se eu quero calcular o desvio padrão de A, eu vou calcular a raiz quadrada da variância de A. A variância de A é 2. Então, lá no lugar de variância de A, eu vou colocar 2.
Então, vai ficar desvio padrão de A é igual a raiz de 2, que é aproximadamente 1,41, tá? Mesma coisa eu vou fazer para o desvio padrão de B, do funcionário B. Vou calcular a raiz quadrada da variância de B. Variância de B é 5,36. Então, bora lá substituindo. Vai dar a raiz quadrada de 5,36 é aproximadamente 2,32. Então, o desvio padrão de B é aproximadamente 2,32. O desvio padrão de C. Bora calcular a raiz quadrada da variância de C. Variância de C, 1,84. Então, tá. A raiz quadrada de 1,84 vai dar aproximadamente 1,36, tá? E, por último, bora calcular o desvio padrão de D, que é só tirar a raiz quadrada da variância de D, que é 6. Então, bora tirar a raiz quadrada de 6, que é aproximadamente 2,45. Então, o desvio padrão de D é aproximadamente 2,45. Então, é isso, gente. Deu um pouquinho de trabalho, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Beijinhos!